Da revista número 3, O Espírito Santo, hoje a lição número 11, Sinais e Maravilhas. Vamos ler junto esse versículo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 6, 8. Então, eu já falei nas outras lições sobre a minha pesquisa que eu tenho feito em relação ao Espírito Santo para preparar essa revista. Eu li muito, e um dos métodos que eu usei com frequência para preparar esses estudos é a chave bíblica. Claro que hoje em dia não se usa mais aquele livro de papel, de abrir e procurar ali, mas procura lá num site todos os versículos da Bíblia onde aparece a palavra Espírito Santo. Então, a lista lá com todos os versículos que fala o Espírito Santo e começa a ler. Começa a ler e vai lendo todos os versículos onde é que aparece a palavra, seja Espírito, Espírito Santo, enfim, que falem sobre o Espírito Santo. E aí, uma das conexões que sempre existe, como também algumas semanas atrás nós estudamos sobre, por exemplo, a palavra poder, na lição número 9. Não está escrito assim diretamente, o Espírito Santo é poder, ou uma coisa assim. Talvez até esteja mais ou menos desse jeito. Mas a quantidade de palavras que aparecia sobre isso me deixou assim tão impactado. Pensei, peraí, tenho que escrever uma lição sobre isso porque é muito. E a mesma coisa aqui, sinais e maravilhas, a mesma coisa. Que muitas situações no Novo Testamento conectam isso. Que as pessoas receberam o Espírito Santo e aconteceram milagres. Então, essa conexão é muito frequente. Então, por isso a necessidade de falar sobre isso. Conectar o Espírito Santo aos milagres. A gente poderia falar sobre milagres em outro lugar. Ou nem falar sobre milagres, Mas a gente é obrigado a falar sobre milagres, porque a Bíblia conecta isso muito claramente. Tem pessoas que acham que não existe milagres, Aí eu já tenho que fazer uns pontos de interrogação bem grandes. Logo eu vou falar sobre isso. Se milagres existem ou não existem. Porque já deu para perceber que eu sou a favor da ideia de que eles existem. Mas sinais e maravilhas, ou seja, milagres e coisas desse tipo, relacionados ao Espírito Santo. Quer dizer, uma vez que a gente busca o Espírito Santo, uma vez que a gente é cheio do Espírito Santo, a gente também vai começar a enxergar mais milagres, começar a ver milagres acontecendo. Então, falando aqui no primeiro título, milagres bíblicos. Então vamos falar sobre o assunto milagres. Milagres, será que eles existem? Será que eles não existem? Então quando um cristão, vem me falar que não acredita em milagres, aí, vamos dizer assim, eu acho isso muito, muito esquisito. Por quê? Porque a Bíblia, desde o início, desde o primeiro versículo até o último versículo, está cheia de milagres. Se alguém não acredita em milagres, então tinha que riscar tudo isso fora, tirar tudo isso fora, e aí o que sobraria? O que sobraria se tirasse os milagres? Por exemplo, a criação do universo por Deus. Deus criou um universo, quer dizer, enfim, as estrelas, os planetas e a Terra. Foi um milagre. Então, vamos tirar isso fora, Ok, e aí vai indo para frente. Por exemplo, a aparição de anjos. Toda vez que a Bíblia fala que um anjo apareceu para alguém, Abraão, Agar, Jacó, Gideão, etc. Vamos tirar fora todos esses. O que vai sobrar? Por exemplo, as 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito. Vamos tirar isso fora, ou pragas que Deus mandou sobre outras pessoas. Datã, Geazi, Herodes, Ananias e Safira. Como Deus castigou as pessoas, como, por exemplo, até mesmo a construção da Arca de Noé por causa do dilúvio. Então o dilúvio também foi um tipo de milagre, quer dizer, foi algo estrondoso que Deus fez. Um sinal, uma maravilha negativa, quer dizer, uma maravilha feia, vamos dizer assim, do
do ponto de vista humano, um castigo poderoso. Agora, por exemplo, profecias. Profecias também são milagres, quer dizer, porque se a gente pegar aqui, por exemplo, Gênesis 3,15, bem no início da Bíblia, profetizando a vinda do Filho de Deus, profetizando que viria um descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, que é o diabo, que destruiria o diabo, mas que ao mesmo tempo sofreria e tal. Então, Gênesis 3,15, uma profecia, e uma profecia é um milagre. Né? Não é uma coisa natural, não foi Moisés que inventou isso quando escreveu o livro de Gênesis. Não, foi uma palavra que Deus disse, uma profecia que Deus deu, então é um milagre. Então, se cada profecia é um milagre, então pega lá livros inteiros da Bíblia, como Isaías, Jeremias, Apocalipse, né? Tem que riscar fora da Bíblia, se a gente não acredita. Curas, pessoas doentes foram curadas, como por exemplo Rebeca, que era estéril, Ana era estéril, Deus curou, fez ela ter filhos. Inclusive Rebeca com mais de 90 Sara com mais de 90 anos fez ter filhos, né? Ou então Elias, que não tinha o que comer, Deus mandou animais levarem comida para ele, né? O povo no deserto também não tinha o que comer, Deus mandou, né, o maná, milagre. Então são milagres em cima de milagres que estão escritos na Bíblia. Ou pega, por exemplo, proteção, como que o povo de Deus foi ameaçado e Deus foi lá, fez um milagre e impediu que o povo fosse destruído, como o caso de Esther, né? Que aquele homem queria destruir todo o povo judeu. Amã queria destruir todo o povo judeu e Esther orou e Deus usou ela para proteger que isso não acontecesse. E isso aconteceu muitas e muitas vezes em guerras, né? Onde que o povo de Israel foi atacado e o rei orou, né? E Deus protegeu e vice-versa. Onde que o povo estava sendo, né, no caso dos juízes, estava sendo atacado por vários povos vizinhos e Deus mandou um libertador, como o caso de Gideão. Gideão, com 300 homens, venceu os amonitas. Foi um milagre. Não foi Gideão que venceu por uma estratégia militar. Não, Deus colocou medo no coração dos amonitas e quando os 300 soldados quebraram os vasos e gritaram, né, os amonitas estavam com tanto medo que pegaram a espada e começaram a cada um bater em volta de si e se mataram uns aos outros. Tudo foi milagre, não é algo natural, não são coisas que se explicam pela natureza, pela relação normal das coisas. Então milagre seria, né, isso, seria quando alguma coisa assim fora do normal acontece, porque Deus mudou o correr dos acontecimentos. Então no Antigo Testamento está cheio desse tipo de coisa. Pensa em Elias ou em Eliseu, né, que curou, que fez muita coisa. Fez, por exemplo, Elias que orou e durante 3 anos e meio não choveu. Então também é um milagre, mesmo que é negativo, não choveu, mas, né, foi um grande milagre. Quando ele orou e caiu fogo do céu em cima do altar, um milagre. Então, né, a gente vai vendo que a Bíblia está cheia de milagres. A Bíblia, eu quase diria assim, é um livro de milagres. Sim, porque a Bíblia é um livro de fé. A Bíblia quer nos levar a crer em Deus, a confiar em Deus. Agora, se só tivessem escritos na Bíblia coisas normais, coisas não miraculosas, então como é que a Bíblia ia nos levar a crer em Deus? Né? Um livro que só conta coisas normais não leva a gente a crer em Deus. Quer dizer, a gente crê num Deus sobrenatural, um Deus poderoso, um Deus que age, um Deus que não é de carne e osso, mas que ele age sobre a natureza, de modo, né, inexplicável. Então, por isso que a Bíblia está cheia de milagres. O Novo Testamento, né, mesma coisa, continua. Jesus, não precisa nem falar, né? Quando pensa em milagres na Bíblia, já pensa em Jesus. Curava cegos, aleijados, expulsava demônios, alimentava milhares de pessoas com um pouquinho de pão e peixe, acalmou a tempestade, andou sobre a água, ressuscitava mortos, né? E a gente poderia dizer assim que a principal ocupação de Jesus foram seus milagres, né?
Claro que ele teve uma outra ocupação bem importante, que foi ensinar, né? Ensinar. Mas, ao lado dessa também, os milagres, as curas de Jesus, que andava curando as pessoas por onde ele passava. E as curas de Jesus eram milagres, eram inexplicáveis. Ninguém conseguia dizer, não, Jesus curou tal pessoa porque usou um remédio, porque usou isso e aquilo. Não. Que ele curava pelo poder de Deus. Então, se a gente fosse tirar fora os milagres dos evangelhos, né, ficaria quase o quê? Não sobraria quase nada dos evangelhos. Então, se alguém diz que não acredita em milagres, então pode jogar a Bíblia fora, né? E dali para frente a coisa continua, a coisa não para, quer dizer, Atos dos Apóstolos. Jesus já não está mais no meio das pessoas, os milagres continuam. Curas até sem contato, Atos 5,15 e Atos 19,12. Quer dizer, fala que Pedro caminhava e a sombra dele caía sobre as pessoas. Ele não encostava nas pessoas e as pessoas eram curadas. Ou Paulo, as pessoas pegavam o lenço de Paulo, que estava preso, levavam para a casa das pessoas e as pessoas, quando encostavam no lenço de Paulo, eram curadas. Então a coisa foi se tornando até mais forte depois, né, de Jesus. Jesus disse que coisas até maiores farão os que creem em mim. Até coisas maiores, né? Quer dizer, Jesus não fala que as pessoas eram curadas porque Jesus passava e a sombra de Jesus batia nas pessoas e elas eram curadas. Mas de Pedro se fala isso, né? Ou de que as pessoas pegassem um lenço de Jesus, levassem para algum lugar e elas eram curadas. Mas de Paulo se fala isso. Expulsão de demônios, ressurreição de mortos, libertação da prisão, cobras venenosas picando sem efeito, falar em outros idiomas, aparecimento de línguas de fogo, audição da voz de Deus, teletransporte, né? Que Filipe foi teletransportado para um outro lugar, lá onde estava Foi teletransportado, acho que foi depois, né? Depois que ele pregou para o eunuco, foi teletransportado de volta para Antioquia ou Samaria. Enfim, teletransportado. Então, muitos milagres. A Bíblia está cheia de milagres. Então, ok, talvez tenha alguém que diga assim, então, mas eu acredito que os milagres daquele tempo aconteceram, mas hoje eles não acontecem, né? Talvez tenha pessoas que digam isso. Eu vou continuar argumentando nessa direção, de que eu vou tentar provar de que eles acontecem hoje. Como também eles aconteciam naquele tempo, né? Até porque se alguém diz, eu acredito que eles aconteceram naquele tempo, é quase a mesma coisa dizer que eu acredito que eles acontecem hoje. Por quê? Porque Deus não perdeu o poder. Aqui na Alemanha tem várias pessoas que falam isso. Não, pena que hoje não acontece mais milagres. Já escutei várias vezes, né? Pena que hoje não acontecem mais milagres, né? Aí, quando a gente escuta uma coisa assim, né, a gente tem vontade de pegar a pessoa e fazer aqui uma lista na frente dela de todos os milagres que a gente viu no último mês, né? Né? É que as pessoas, né, têm um problema. Por que na vida das pessoas elas não enxergam os milagres? Acontecem poucos milagres e os poucos que acontecem elas não enxergam. Elas não têm a capacidade, elas não têm os olhos abertos para ver o que está acontecendo. Sinais e maravilhas andam de mãos dadas com a fé. Então, se alguém crê em Deus, crê na existência de Deus, crê que Deus é quem Ele diz que é, ou seja, todo-poderoso. Tem muita gente que está lá, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, né? Agora, quando fala que, né, sobre milagres, falam que não acreditam, né? Então, por que falar que Ele é todo-poderoso? Creio, né, que Ele é todo-poderoso. Ele tem poder para fazer milagres. E é necessário que Ele faça milagres também, porque se a gente diz assim, eu creio em um Deus todo-poderoso, né, mas que não faz nada, né? Então, peraí, se Ele é todo-poderoso e não faz nada, então isso é uma mentira, né? Então, eu creio em um Deus todo-poderoso e eu estou vendo Ele fazer ações poderosas. Uma coisa confirma a outra.
As ações poderosas de Deus confirmam que Ele é poderoso. Então, as promessas de Deus também está muito relacionado com isso. Porque crer em Deus, como aquele Senhor, que eu estava conversando antes, te contando antes sobre ele, que ele fala, eu creio em Deus. Aí eu perguntei para ele, mas você sabe que crer em alguém significa também crer naquilo que essa pessoa disse, tá certo? Então, se tu crê em Deus, tu também tem que crer no que Deus disse, ou seja, tem que crer na Bíblia. Se alguém diz que crê em Deus, mas não crê na Bíblia, então é uma incoerência. Então, se tu crê em Deus, também tem que crer na Bíblia. E voltando a esse assunto de sinais e maravilhas, porque na Bíblia Deus promete muitas coisas. Deus promete que vai nos proteger, Deus promete que vai nos dar a comida, Deus promete que vai nos libertar, Deus promete que vai nos curar, Deus promete que vai nos dar revelações, Deus promete muitas coisas. Então, se Ele promete, a gente pode orar e pode confiar que Ele vai cumprir essas promessas dEle. Por isso a palavra de Deus está relacionada com a gente ver milagres. A gente lê a Bíblia, lê lá, Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo, então a gente toma posse e a gente vai ver esses milagres acontecendo. Ao mesmo tempo, isso demonstra o amor e cuidado e a proteção de Deus. Quer dizer, Deus, ele faz os milagres dele por quê? Acabei de falar. Para nos proteger, para nos cuidar. E interessante que os fariseus, já no tempo de Jesus, falavam para ele, faça um milagre para que creiamos em ti. E Jesus não fez o milagre. Quer dizer, seria muito fácil, de ele dizer, então tá, vamos fazer um milagre e vocês agora vão ser meus discípulos, E Jesus não fez. E assim também tem pessoas hoje que falam assim, você acredita em milagres? Então faça um milagre, Eu quero ver um milagre, E exatamente essas pessoas nunca vão ver um milagre, Porque na verdade elas não querem crer. Porque se elas crescem, se elas tivessem vontade de crer, os olhos delas iriam se abrir para todos os milagres que já aconteceram na vida delas até ali, e que elas não viram, não perceberam. Não precisa que se façam mais um milagre, porque já foi feito tantos milagres. E tem mais um motivo, que Deus, eu sempre falo assim, uma palavra um pouco engraçada, parece assim que eu estou querendo fazer uma piada, mas é uma piada que tem muita verdade dentro dela, que é que Jesus nunca curou pessoas saudáveis. E Jesus nunca deu comida para pessoas que estavam com a barriga cheia. Uma pequena piada, mas que nos leva a pensar no quê? Se tu quer ver um milagre, então você tem que estar doente. Ou você tem que estar com fome. Aí Deus vai fazer um milagre. Então toda vez que você estiver doente, com fome, com problemas, com dificuldades, com falta de trabalho, falta de dinheiro, falta de sei lá o quê, ali é que você vai ver o milagre de Deus. Você pode ver o milagre de Deus. Se você orar, pedir para Deus resolver aquele problema, aí você vai ver Deus resolvendo e você vai ver o milagre de Deus. Agora, quando você está bem, quando você tem dinheiro, quando você tem tudo, quando você tem saúde, quando você tem força, quando você tem tudo que precisa, aí você não vai ver o milagre de Deus. Claro, você já tem tudo, tá bem. Então, quando a gente passa por dificuldades, uma das coisas boas que existe na dificuldade é isso, aí a gente vai orar e a gente vai ver Deus agindo, fazendo um milagre, e aí a gente vai ter uma confirmação da nossa fé. A gente vai, puxa, valeu a pena crer, porque eu criei e vi Deus fazendo, quando a gente está numa dificuldade. Aqui eu usei um versículo, Mateus 22, 29, que é aquele versículo principal da nossa missão, que a nossa missão tem o logotipo daquelas duas pegadas, quer dizer, duas marcas de sapato, e essas duas marcas de sapato, elas simbolizam exatamente este versículo, que é Mateus 22, 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes,
Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Quer dizer, a necessidade de conhecer essas duas coisas. Que como dois sapatos que são o contrário. Você não pode usar o pé direito dentro do sapato esquerdo, nem vice-versa, porque não encaixa. Mas ao mesmo tempo você também não pode dizer, eu vou usar um sapato só no pé direito, no outro eu vou andar descalço. Também não dá certo. Quer dizer, precisa das duas coisas. E elas são diferentes, mas elas se complementam. E assim, aqui são essas duas coisas: conhecer as Escrituras e conhecer o poder de Deus. E as Escrituras é o quê? É um livro de papel, de tinta. O poder de Deus, né? Não é um livro. O poder de Deus não dá para dizer, ele está aqui, ele está ali, alguma coisa assim. Mas ele existe. E a gente precisa conhecer. Não basta conhecer a Bíblia. Precisa conhecer o poder de Deus, ou seja, conhecer um Deus que age. Um Deus que faz coisas, um Deus que faz coisas fora da nossa explicação, que a gente não consegue entender. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Quer dizer, isso foi em parte uma ofensa aos fariseus, porque eles batiam no peito e diziam, né, que eles conheciam a Bíblia muito bem. Eles conheciam a Bíblia, mas por não conhecer o poder de Deus, acabavam também não conhecendo a Bíblia. Porque como eles não aceitavam o poder de Deus, a leitura bíblica que eles faziam era incompleta, era errônea, não tinha como funcionar. Porque só quando a gente entende o Deus que nós cremos, que é um Deus que age, um Deus que faz milagres, só quando a gente entende isso é que a gente também pode entender a Bíblia quando a gente lê ela. Então, uma coisa sem a outra não funciona. O poder de Deus é o fundamento da nossa fé. Paulo, em 1 Coríntios 2,5, ele fala, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então a nossa fé tem que se apoiar no poder de Deus. Tem um outro versículo onde Paulo fala, né, que a minha pregação não veio em sabedoria de palavras, né? Ou tem um outro versículo que diz que o evangelho não se constitui de palavras. Porque as pessoas, nem os fariseus, eles achavam que, né, a fé tinha a ver com palavras. Nós lemos a Bíblia, nós sabemos muita coisa de cor, um monte de textos bíblicos de cor, a gente ouve muitas pregações, a gente faz muitos estudos, lê muitos livros que estão cheios de palavras, né? E, não é errado, as palavras não são erradas, elas não são de desprezar, mas o problema é que essas palavras, elas são mortas quando não estão cheias do poder de Deus, quando não são inspiradas pelo poder de Deus. Elas são inúteis, elas são vãs. Então a nossa fé, ela tem que se apoiar no poder de Deus. Ou seja, saber que Deus é um Deus que age, um Deus que faz coisas tremendas. E aí quando a gente crê nisso, a gente também vai ver essas coisas acontecendo. Aí tem pessoas que dizem, eu só creio no que vejo. Esse é o próximo título. Fé e milagres. Tem pessoas que dizem, eu só creio no que eu vejo. Só creio no que eu vejo, né? E essa frase, ela é uma contradição em si mesma. Eu só creio no que vejo é absurdo. É uma absurdidade lógica. Por quê? Porque a fé, a palavra fé, significa a gente acreditar em algo que a gente não vê. Em algo que a gente não vê. Em algo que a gente não tem como provar. E fé significa isso. Acreditar em algo que a gente não tem como comprovar. Então tem pessoas que acreditam em fadas, né? Ok, elas não existem. Mas as pessoas acreditam. Tem algumas pessoas que acreditam nisso. Mas elas não veem. Então elas estão acreditando em algo que elas não veem. Nós acreditamos em Deus, que nós não vemos, mas Deus existe. Então nós estamos crendo, confiando que existe um ser que a gente não vê. Mas a gente confia que ele existe, mesmo que a gente não vê. Então aqui em Hebreus 11:1, né, fala sobre isso, o famosíssimo versículo que fala sobre a fé. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos
que não se veem. Hebreus 11:1. A gente não vê a Deus, não vê um monte de coisa, não vê Jesus. Né? Hoje a gente não está vendo Jesus, não vê o diabo, não vê os demônios, não vê os anjos, não vê um monte de coisas que a gente não vê. Mas a gente crê, porque a Bíblia fala que eles existem, então a gente crê. Então se alguém falar assim, eu só creio no que eu vejo, né? É uma contradição, porque eu estou vendo aqui na minha frente, né? Estou vendo essa mesa, por exemplo, estou vendo. Então, se eu disser eu creio nessa mesa, né? É uma absurdidade lógica. Por quê? Porque aquilo que a gente vê não pode ser um objeto de fé, mas sim é um objeto de conhecimento. Eu sei que essa mesa está aqui. Ela está, né, fisicamente diante de mim. Então, não tem nada a ver com fé. Então, se alguém diz eu só creio no que eu vejo, é uma absurdidade. Crer tem exatamente a ver com isso. Crer em coisas que a gente não vê. Para tentar provar que todo cristão é obrigado a crer em milagres. Toda pessoa que fala, eu creio em Jesus Cristo, né? Eu creio na Bíblia, toda pessoa que fala isso é obrigado a crer em milagres. E com isso, para provar isso, eu tenho aqui o próximo título que fala Pequenos e Grandes Milagres. Porque eu até hoje não conheci nenhum cristão que não ora, né? Até o cristão mais tradicional, mais morto na fé, ele faz algum tipo de oração. Algum tipo de oração. Quer dizer, quando ele está com um problema, ele ora, ele pede a Deus, me cura, me ajuda, alguma coisa assim. Então, né, até porque seria uma contradição alguém ser um cristão e dizer eu sou um cristão, mas eu não oro, né? Seria uma contradição, porque a oração é uma parte essencial do ser cristão. Então, o cristão ele tem que orar, é lógico, todo cristão tem que orar, faz parte da oração. E qual é uma das coisas assim principais ou bem importantes da oração? É os pedidos, o que a gente pede a Deus, alguma coisa, a gente pede alguma coisa. Né? Por exemplo, digamos que alguém está lá com uma gripe e pede a Deus, Deus me cure dessa gripe, né? Aí ainda vai demorar 3 dias e a pessoa fica boa da gripe. Passou mais 3 dias e ficou boa da gripe. Aí a pessoa diz assim, Deus não fez um milagre. Eu orei para Deus me curar da gripe, mas demorou 3 dias para mim ficar bom, né? Só que eu diria assim, sim, se tu não tivesse orado, quantos dias teria demorado então? Talvez teria demorado 4 dias, talvez teria demorado 5, 6, uma semana. Então foi um milagre pequenininho. Deus fez a gripe ficar 1 ou 2 ou 3 dias mais curta. Foi um milagre pequenininho. Então tem pessoas que acham que um milagre pequenininho não é milagre. Eu digo sim, tudo que Deus faz para a gente é um milagre. Porque a natureza, vamos dizer assim, ela funciona, ela tem o seu ritmo de funcionamento. E quando alguma coisa foge a esse ritmo de funcionamento da natureza, então é um milagre. É uma coisa sobrenatural que acontece. Então, por exemplo, tem pessoas que quando ficam com resfriado, oram, Deus me cura desse resfriado. Agora, quando estão com câncer, eles não oram, Deus me cura desse câncer. Por quê? Porque eles acham, não, Deus pode curar resfriado, mas câncer não pode. A força de Deus, ela alcança, né, o que precisa para curar um resfriado. Agora o câncer está fora, né? Deus é menor que o câncer, né? Assim tem pessoas que pensam. Então eu digo, peraí, se a pessoa ora a Deus para curar de um resfriado, né? Por que não ora a Deus para curar o câncer? Porque as pessoas fazem de Deus um Deus pequeno. O que eu quero dizer com isso? Toda pessoa que ora está confessando com isso, pelo fato de orar, que crê em milagres. Por quê? Porque tudo que se pede para Deus é porque você está pedindo algo que você, né, por você mesmo não conseguiria fazer. Se tu pede, Deus, eu tenho que amanhã pagar uma conta e não tenho dinheiro, me ajuda, né? Então, porque você não consegue fazer aquilo, está fora do teu alcance e você pede para Deus. Então, você pede para Deus alguma coisa. Ou, enfim, tudo que você vai pedir a Deus, né, são geralmente coisas que a gente mesmo não consegue. Então, se alguma pessoa está com a conta bancária cheia de dinheiro e vai lá e pede, Senhor, eu amanhã tenho que pagar uma conta, me ajuda, né? Seria ridículo, seria absurdo.
Então só faz sentido se a pessoa não consegue. Então tudo que a gente pede a Deus são coisas que a gente não consegue e que a gente pede para Deus, para fazer, para Ele ajudar. Então, independente de qual é o cristão, se ele mora em que lugar do mundo, seja na China, ou no Brasil, ou nos Estados Unidos, toda pessoa que está orando, está pedindo alguma coisa para Deus, ela está dizendo que ela acredita que Deus, né, pode fazer alguma coisa. Ela está confessando isso. Só que as pessoas não acreditam, talvez, isso, que Deus pode separar um mar hoje, né? Ou que Deus pode mover uma montanha, tirar uma montanha desse lugar e colocar num outro lugar, ou que Deus pode curar uma pessoa com câncer, ou que Deus pode dar dinheiro para quem não tem dinheiro. Então as pessoas aqui, não, eu creio que Deus pode curar um resfriado, ou me ajudar a pagar uma conta, mas curar uma doença bem complicada ele não tem poder, né? Então eu pergunto, peraí, que espécie de cristão é esse? Você acredita que Deus pode fazer uma coisinha pequena, mas não pode fazer uma coisa grande? Que Deus é esse no qual ele acredita. Né? Então, porque as pessoas confundem milagres. Eles acham que milagre é só coisa grande. Milagre é só ressuscitar um morto, curar um cego. Isso é milagre, né? Agora, curar uma gripe, curar uma infecção, ou curar isso não é milagre. Claro que é milagre, né? Também é milagre se a gente pede a Deus e Deus ajuda. Né? Muitos falam, não, mas o médico ele vai me curar, né? O médico vai me curar. Deixa eu ver se vamos falar sobre isso. Né? Lá a gente, daqui 2 páginas, tem uma parte que fala sobre isso. Como é que fica o médico? Então, os médicos não curam as pessoas? Vamos ver sobre isso. A inteligência. Um título bem importante. A inteligência. Porque, né, aqui eu poderia talvez gerar em alguma pessoa a impressão de que eu estou falando assim, vamos crer em Deus que faz milagres. Tu precisa de um copo de suco, ora a Deus ele vai te fazer um milagre. Tu precisa um pão, ora a Deus vai fazer um milagre. Tu precisa passar numa prova na faculdade, ora a Deus vai fazer um milagre. Não precisa nem estudar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando, né, de outra coisa. Como é que podemos entender? Deixa eu falar muito claramente que o cristão ele deve usar a sua inteligência ao máximo. Peraí, como é que uma pessoa pode usar a inteligência ao máximo e ainda acreditar em milagres? Eu digo, vamos separar as coisas. A inteligência está aqui para ser utilizada nas coisas relacionadas à natureza. Então, como eu disse, essa mesa, estou vendo essa mesa. Então, para essa mesa, eu não preciso acreditar em milagres. Se eu quiser analisar esta mesa, estudar essa mesa, ver que tamanho ela tem, quanto ela pesa. Para isso eu pego uma balança, eu peso, eu pego um metro e meço ela e tudo. Para isso eu não preciso orar a Deus, Senhor, quantos metros essa mesa tem? Não, eu pego 1 metro e meço. Senhor, quantos quilos essa mesa tem? Não, seria ridículo. Vou lá e pego a balança e peso. Isso vale para todas as outras coisas. Né? Se eu quero construir uma máquina, né, eu não peço, Senhor, como é que eu... Né? Claro, a gente pede iluminação para Deus ajudar a gente a construir uma máquina, mas, vamos dizer, montar uma máquina, né? Ler lá o manual de instruções, tem essa peça que encaixa com aquela, encaixa e monta, pronto. Eu uso a minha inteligência. Então a inteligência, ou os cientistas, os físicos, os químicos, né? Eles têm lá as fórmulas, as regras, as coisas, eles estudam aquilo, aplicam aquelas regras, aquelas fórmulas, porque são coisas dentro da natureza. E ali a gente aplica a inteligência. Então o cristão ele tem que aplicar a sua inteligência ao máximo. Mas tem coisas que fogem do âmbito da natureza. Tem coisas que ultrapassam esse âmbito. As coisas sobrenaturais. E as coisas sobrenaturais, ali é que entra a questão de fé. Então vamos separar o que é natural e o que é sobrenatural. Para a gente poder utilizar nossa inteligência ao máximo e, ao mesmo tempo, usar nossa fé ao máximo. São 2 coisas que a gente pode fazer. É só separar. Só separar. Claro que muitas pessoas estão usando a sua inteligência de modo errado, como os moradores de Nazaré. Porque os moradores de Nazaré, eles pensaram, esse aí é o carpinteiro.
Ele cresceu entre nós, até aqui há 2 anos atrás ele ainda estava lá fazendo os trabalhos de carpintaria, e agora está pregando e está curando as pessoas. Então Jesus só pôde curar poucas pessoas ali porque não acreditavam nele. Porque não creram. Quer dizer, as pessoas estavam doentes, mas aplicaram a inteligência. Disseram, não, esse é um carpinteiro. Carpinteiros não podem curar, né? Então, aplicaram a inteligência de modo errado e por isso não puderam ser curados. Eles tinham toda a chance de ser curados. Mas não, porque aplicaram a inteligência nesse assunto que tinha a ver com o quê? Com o sobrenatural. Eles misturaram o natural com o sobrenatural e por isso não foram curados. Devido à natureza das coisas, sinais e maravilhas requerem fé. Milagres, a gente precisa orar a Deus, crer, que Deus vai cumprir a palavra dele para ver milagres. Então, o que acontece? As pessoas que se apoiam de modo errado na sua inteligência acabam não tendo a fé suficiente, a fé correta para ver Deus agir, porque duvida da ação de Deus. Agora um próximo assunto um pouco diferente. O nome de Jesus. O nome de Jesus, tem a ver com milagres. E sinais, maravilhas, respostas de oração sempre se baseiam na autoridade do nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. Mas não é um poder mágico. Sabe, quando eu era criança, as pessoas falavam assim, olha, você faz a oração, mas tu quer receber o que tu pede na oração, tu tem que sempre terminar a oração com aquela frasezinha, em nome de Jesus, amém. Se tu terminar a oração com essa frase, Deus é obrigado a te dar isso que você está pedindo, porque você terminou a oração com essa frase, porque Jesus disse, tudo que pedires em meu nome, recebereis. Então Deus é obrigado a dar para a gente se a gente pedir lá com essa frase no final da oração. Então, as pessoas que pensam assim não entenderam do que se trata. Não se trata uma frase mágica, como o caso dos exorcistas judeus de Atos 19, que eles achavam que era uma frase mágica. Eles chegaram para os demônios e falaram, demônios, em nome do Jesus que Paulo prega, saiam desse possesso, E o que aconteceu? O possesso maltratou, bateu em todos os exorcistas. Por quê? Porque eles acharam que era uma fórmula mágica. Bastava falar isso, essa frase, em nome de Jesus. Só que não é assim. A frase em nome de Jesus significa na autoridade de Jesus, ou seja, como representante de Jesus. E só quando a gente tem Jesus no coração e está também sintonizado com Ele, ou seja, está cheio do Espírito Santo, ou seja, que aquilo que a gente está fazendo é inspirado, é conduzido por Jesus, é só ali que Jesus vai agir. Quando a gente falar alguma coisa, em nome de Jesus aconteça tal coisa, em nome de Jesus aconteça outra coisa, vai acontecer se essa palavra, antes de sair da boca da gente, ela foi gerada no coração da gente por Jesus. Só assim é que as coisas vão acontecer. O próximo assunto. Algumas características importantes de milagres. Jesus não curou a todos. Está lá na Bíblia. Jesus não curou todos. E também aconteceu o milagre de o apóstolo Pedro ser libertado da prisão, mas teve outros que foram jogados na prisão e morreram, foram mortos dentro da prisão. E também, muitas pessoas, quando a gente ora, pede para Deus curar, a gente ora hoje e às vezes demora 1, 2, 3 dias até a gente ser curado. Então muitos se perguntam, peraí, por que isso acontece? Por que isso é assim? Por que Tiago foi jogado na prisão e morreu, sendo que Pedro foi jogado na prisão e foi libertado? E assim por diante. Porque uma coisa que a gente tem que se lembrar, Deus é Deus. Através do milagre ele mostra que ele é Deus. E quando ele não faz o milagre, com isso ele também está mostrando que é Deus.
Deixa eu tentar explicar isso da seguinte forma. Se Deus sempre fizesse um milagre quando a gente pede, então com isso ele estaria mostrando que ele está a nosso serviço, ele seria nosso servo. Então por isso é que ele só faz os milagres, vamos dizer assim, na metade das vezes que a gente pede. Para ele mostrar que ele faz pela graça, ele faz porque quer, ele faz porque é cheio de bondade. Ele faz. E outra hora a gente pede e ele não faz, para mostrar que ele é Deus, que ele escolhe, que ele decide, é ele que decide se vai ou não vai fazer. A gente só pode pedir. Né? Por isso é importante, isso é uma característica dos milagres. Né? Logicamente, uma das características de milagres é que não podemos controlá-los. Né? Se a gente pudesse dizer, daqui 5 minutos vai acontecer um milagre, né? Então já não seria milagre, porque se a gente puder prever um milagre, então já não é milagre. Quer dizer, se a gente disser, olhou lá na previsão do tempo, amanhã vai chover. Por que eles estão falando isso? Porque eles analisaram no computador as informações dos ventos e disso e daquilo, das temperaturas, e calcularam isso, que amanhã não, vai chover ou não vai chover. É um cálculo matemático que se faz. E assim se refere a todas as coisas. Se a gente diz, eu vou abastecer meu carro, vou botar tantos litros de gasolina e vou ir até a cidade tal. Porque a gente sabe que aquela cidade está a tantos quilômetros de distância e o carro gasta tantos quilômetros de combustível para cada quilômetro, então vai precisar de tantos litros para chegar até aquele lugar. Então isso é algo previsível, a gente pode prever. O avião, o avião antes de decolar, ele tem que colocar o combustível suficiente para chegar no destino. Então os pilotos fazem o cálculo, nós vamos voar até o aeroporto tal, que fica a tantos quilômetros de distância, e o avião gasta tantos litros de combustível, quilos de combustível por quilômetro, então tem que fazer o cálculo, a multiplicação e mandar botar tantos quilos de combustível lá dentro para que ele possa chegar ao destino. É um cálculo, né? Então o piloto vai dizer, nós vamos ter combustível para chegar ao destino. Mas não é um milagre, é um cálculo matemático. Então tudo o que é previsível humanamente não é milagre. Milagres são sempre imprevisíveis. A gente nunca sabe se um milagre vai acontecer, porque quem sabe que um milagre vai acontecer, então não é milagre. Né? É a essência da questão, é exatamente isso. O milagre é sempre algo surpreendente, algo imprevisível. Mas mesmo que milagre é algo imprevisível, a Bíblia ensina a gente a pedir. Pedir e dar-se-vos-á. Não quer dizer que Deus é obrigado a dar alguma coisa para a gente. Ele dá porque ele é cheio de bondade, cheio de graça, e ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Então a gente pede e Deus dá. E dá muito, e dá muitas e muitas vezes. Às vezes eu falo para as pessoas assim que Deus responde quase todas as minhas orações. As pessoas ficam assustadas quando eu falo um negócio desse. Não acreditam, mas é verdade. Mas por quê? Por vários motivos. Uma delas é porque eu oro com seriedade. Cada oração que eu faço, eu registro na minha cabeça. Eu pedi tal coisa. Então eu vejo Deus respondendo. A maioria das pessoas pede uma coisa hoje, já esqueceu o que pediu, depois recebe, já nem lembra que tinha pedido, e por isso nem sabe que Deus respondeu. Eu não. Quando eu peço e memorizo o que eu pedi. Depois, mais tarde, eu vejo que eu recebi a resposta. Então por isso que eu posso dizer... E cada vez que eu oro, eu penso bem no que eu vou orar. Eu penso, será que isso aqui é de Deus pedir tal coisa? Tal pedido, ele, vamos dizer assim, sintoniza, harmoniza com o Espírito de Deus, com o ser de Deus, com a vontade de Deus. Né? Jesus, ele faria essa oração. Né? Só depois de eu pensar tudo isso é que eu vou pedir alguma coisa para Deus. E aí também a chance de receber é muito maior. Próximo título chama Abuso. Abuso de milagres. Né? Sim, por quê? Porque os milagres, como eu estava falando antes, eles foram feitos para quê? Para ajudar as pessoas em dificuldades. Quando alguém está com fome, quando alguém está doente, aí pede a Deus ou Jesus, né?
ia lá e curava o doente, o cego, né? Curava, por causa que a pessoa estava em dificuldade. Aí vinham os fariseus e diziam, faça um milagre, né? E Jesus não fazia. Por quê? Porque ele fazer um milagre nessa hora seria um abuso de poder. Estaria fazendo algo para se aparecer. Isso seria um abuso do que significa o poder para fazer milagres. E exatamente ali estava a tentação que o diabo fez com Jesus, né? Se tu és filho de Deus, faça que essas pedras virem pães. Então seria um abuso de autoridade, ou lança-te do alto do templo ao chão, se és filho de Deus. Então Jesus estaria abusando do seu poder, fazendo esses milagres. E isso seria totalmente contra a vontade de Deus. Deus não... Isso seria um pecado, seria a gente se colocar no lugar de Deus. Eu não sei explicar bem qual é o pecado que está por trás desse abuso no poder de fazer milagres. Os milagres não estão à disposição como demonstração de poder aos incrédulos. O próximo subtítulo também é bem importante. Devemos reconhecer os milagres. Devemos contar testemunhos quando a gente recebe um milagre. Por isso eu também sempre conto milagres que a gente experimenta. E muitos ficam lá, oh, que maravilha, vocês recebem tantos milagres. Porque a gente conta. A gente percebeu que é importante contar, porque isso ajuda a fé das pessoas. Quando eu leio na Bíblia os milagres que Deus fez, isso aumenta a minha fé. Então, quando eu conto para as pessoas os milagres que Deus fez na nossa vida, aumenta a fé das pessoas. A gente fica grato a Deus, a gente fica agradecido a Deus, poxa, que bom, obrigado que tu fizeste isto, né? Então tem vários motivos para a gente reconhecer os milagres. Como eu disse antes, anotar, né? Quando se faz uma oração, o bom é anotar num papel, ter uma folha de papel onde se anota o pedido de oração do lado esquerdo, aí escrever lá a data e daí escrever numa próxima coluna a data quando a gente recebeu aquilo. Então teve um senhor, George Müller, que fez isso no caderno, sempre anotava o dia que ele pediu, o que foi que ele pediu e o dia que ele recebeu o pedido. Então no final da vida dele ele tinha tantos cadernos cheios com isso que ele somou ali e viu que tinha recebido mais de 50.000 respostas de oração, pelo que eu estou lembrado. Pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que era isso mesmo. Durante a vida dele, que Deus usou ele poderosamente para construir não sei quantos orfanatos, alimentar quantas mil crianças, órfãos, pagar o salário dos funcionários e tudo mais, tudo pela fé, só orando. Então, por isso, né, a importância da gente anotar os milagres, anotar pelo menos em pensamento. Quando a gente pede alguma coisa, marcar bem na cabeça, eu pedi tal coisa, para quando a gente receber, pensar, ontem ou semana passada eu tinha pedido aquilo, hoje eu recebi, então foi um milagre, Deus agiu. Né? E existe quase que um círculo da fé. Quer dizer, quando a gente vê o milagre acontecendo, isso aumenta a fé da gente. Né? Claro, quando você vê um milagre, você fica com mais fé. Tendo mais fé, você fica com mais coragem de pedir mais coisas. Né? Quando surgir mais uma dificuldade, você fica com mais coragem de logo ir lá e pedir. Né? E aí você vê de novo. Então aquilo vai crescendo, né? Vai crescendo sempre mais. Os milagres podem ser usados para que a nossa fé vai se aumentando cada vez mais. Aleluia, glória a Deus. Então, agora cheguei nesse título, próximo título. Milagres e medicina. Talvez depois de ter escutado tudo que eu falei aqui, algum vai dizer, então eu não vou mais procurar um médico, Deus vai fazer milagre, Deus vai me curar. Quando estiver doente eu vou orar, Deus vai me curar e pronto. Já, vamos dizer assim, né, já vi, já ouvi, ou já conheci pessoas que pensam assim, que são tipo assim, então se é Deus que faz milagre, então quando a gente fica doente tem que pedir a Deus. E se a gente for no médico, então é pecado, porque está negando o poder de Deus. E eu digo que não. Eu vejo o quê? Eu vejo que médicos não têm poder de curar e remédios também não têm poder de curar.
mas que médicos e remédios são ferramentas de Deus. Assim como Deus usa a oração, Deus usa o médico e usa o remédio. Da mesma maneira. Então, quando a gente está doente, o que a gente faz? A primeira coisa é orar. Orar, pedir para Deus curar a gente. E se Deus não curar, a gente vai no médico. E se a gente vai no médico, também temos que orar, né? Porque quando nós chegamos aqui nessa cidade de Marne, levamos nossos filhos em um médico, quando estavam doentes. Mas o médico deu alguns remédios e aqueles remédios não ajudaram nossos filhos. Aí fomos num outro médico. E aquele médico também não acertou os remédios. Não, sabe quando o médico dá uns remédios e a gente toma os remédios e parece que não é aquela cura, assim. É um negócio assim mais ou menos, assim, né? Né? Aí depois de um tempo eles ficaram doentes de novo. A gente foi num outro médico, né? E de novo a mesma coisa. A gente, peraí, o que está acontecendo, né? Aí que a gente foi orar assim, Senhor, mostra-nos um médico que vai ser um instrumento teu para curar nossos filhos. Aí nós oramos isso e Deus nos levou a um determinado médico, um senhor já idoso, e esse era uma bênção. A gente levava lá, ele conversava com a gente, via os problemas que a gente tinha, dava os remédios, a gente ficava bom. Né? Então, até mesmo a escolha do médico, né, é um milagre. Até mesmo a gente encontrar um médico que faça um diagnóstico correto também é um milagre. Né? Então, a gente tem que orar sempre, sempre, sempre. Não tem nada que a gente possa dizer assim, não, isso aqui eu vou fazer e não preciso de oração. Né? Tudo o que a gente faz, a gente pode orar e Deus vai iluminar. Né? Tem muitas pessoas que ficaram doentes por terem sido tratadas errado por médicos. Eu já conheço várias pessoas que dizem, nunca mais vou no médico. Por quê? Porque me operaram e fiquei pior do que estava antes. Conheço várias pessoas. Né? Então, acontece do médico lá esquecer uma tesoura dentro da barriga do paciente, enfim. Coisas desse tipo acontecem mais do que se imagina. Né? Então, a gente orar para Deus dar o médico certo, para proteger até mesmo a mente do médico, para ele fazer a operação do modo certo, e assim por diante, etc. Né? Orar é bem importante. Tarefas da igreja. Já estamos terminando. Tarefas da igreja, o último título. Então, estudamos sobre os milagres, sinais e maravilhas e lemos em Mateus 10, 8, que Jesus disse aos seus discípulos, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Mateus 10, versículo 8. Jesus mandou seus discípulos fazerem isso e, dado que eu sei que milagres continuam existindo hoje, que Deus continua agindo através da oração, que Deus continua fazendo esse tipo de coisa, então eu entendo que esse mandamento continua existindo. Continua existindo, de a gente ajudar as pessoas. Claro, por quê? Porque o Evangelho tem muito a ver com isso, de a gente ajudar as pessoas. Ajudar elas a encontrar a paz de espírito, a salvação eterna, o perdão dos pecados, mas também ajudar os que estão com fome, ajudar os doentes. Claro que eu posso ajudar um doente dando um remédio para ele, dando uma carona para ele ir até o médico. Ok, posso ajudar dessa forma, mas eu posso ajudar orando por ele e talvez ele seja curado. E assim por diante. Continua valendo a mesma coisa. Né? Só que muitos não fazem porque não entendem que esse mandamento, né, está no imperativo. Curai. Né? É imperativo. Limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. Né? É imperativo, Jesus está mandando. Então é uma tarefa nossa também. Entre tantas, né, que a gente tem, fazer essas coisas. Né? Poderes miraculosos e curas são parte da igreja. Aqui, 1 Coríntios 12, 28. Né? Deus definiu o jeito que suas igrejas fossem organizadas. A igreja. Como a igreja tem que funcionar? Temos que ler na Bíblia. A Bíblia nos mostra como que uma igreja tem que funcionar. Não somos nós que temos que inventar de que jeito a igreja tem que funcionar. Não. A Bíblia fala. Deus mandou seus profetas e apóstolos escrever na Bíblia
como que ele quer que a igreja seja. E 1 Coríntios 12, 28 nos fala sobre isso. E a uns pôs Deus na igreja. Né? Fala que Deus colocou na igreja certos tipos de pessoas para fazer algumas coisas. Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. 1 Coríntios 12, 28. Está falando o quê? Se alguém lá tem um dom de curar na igreja, porque Deus colocou a pessoa lá. Se na igreja existe um missionário, né, que a palavra apóstolo traduzida para o português seria missionário. Se Deus colocou um missionário, é porque Deus colocou ele para ser missionário. Se existem os doutores, quer dizer, as pessoas estudadas na Bíblia, conhecem bem bastante a Bíblia. Se existem essas pessoas, é porque Deus colocou elas. Pelo menos teoricamente, tem alguns que se fazem a si mesmos, vamos dizer, por vontade própria. Mas vamos dizer assim, né? O certo é o que? Deus, ele constrói a igreja. Não é o homem que constrói a igreja de Deus, é Deus. Né? Normalmente o correto seria que Deus constrói a igreja dele e nesta construção, que continua valendo até hoje, esse versículo 1 Coríntios 12, 28, está ali. Além dos apóstolos, ou seja, além das pessoas que são os líderes, as autoridades de Deus, também tem ali milagres, dons de curar, né? Faz parte. Como, por exemplo, socorros. O que seria socorros? Né? Pessoas que têm o dom de ajudar. Ajudam os outros que estão em dificuldades, socorrem pessoas que estão em dificuldades. É uma tarefa da igreja que Deus coloca dentro da igreja pessoas que gostam de fazer isso, ajudar pessoas que estão em dificuldades. Governos, quer dizer, pessoas que sabem administrar, administradores, pessoas que administram bem a igreja. Deus coloca na igreja. Variedades de línguas, pessoas que sabem falar vários idiomas dentro das igrejas. Deus coloca dentro das igrejas. Mas também, né, milagres, dons de curar, faz parte. Não é só milagres. Né? Tem igrejas que só enfatizam milagres, que acham que milagre é tudo. Não, é uma parte. Como tem aquele versículo, Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então temos que conhecer bem a Bíblia e conhecer o poder de Deus. Então o milagre é uma parte. Ele deve acontecer. Ele não deve, né? A gente não deve dizer, não, vamos parar de estudar a Bíblia, por quê? Porque nós acreditamos em milagre. Nós não estudamos a Bíblia, né? Seria errado, absurdamente errado. Assim como tem outros que fazem o contrário, né? Que né, como há uns tempos atrás escutei uma conversa entre uma senhora que tinha se convertido e um senhor bem tradicional, de uma igreja bem tradicional. Então aquela senhora falando, olha, eu recebi o Espírito Santo, né? Aí a resposta daquele senhor da igreja tradicional foi, eu prefiro ficar com a Bíblia. Né? Quer dizer, na mente dele era uma alternativa. Ou a gente crê no Espírito Santo, ou estuda a Bíblia. Quer dizer, o Espírito Santo é para pessoas que não leem a Bíblia. Quem lê a Bíblia não precisa do Espírito Santo. Na cabeça dele era assim. Né? Mas é um erro. É um erro. A Bíblia não diz você tem que escolher o que você quer. Estudar a Bíblia ou receber o Espírito Santo. Não são excludentes. Pelo contrário, são coisas que andam juntas. Né? E se alguém ainda continua duvidando de milagres, que Deus, né, que não existe mais milagres, então eu digo assim, a Bíblia nos convida a crermos naquele Deus que continua sendo um Deus de amor e proteção que liberta e faz milagres. Quer dizer, Deus parou de amar? Sim, se Deus no tempo de Jesus fazia milagres curando os doentes, por quê? Porque amava os doentes. Né? Deus se compadecia das pessoas doentes e por isso Jesus curava os doentes. Agora, hoje Deus não se compadece dos doentes? Deus mudou? Deus agora esqueceu de amar? Não ama mais? Não, ele continua amando. Então também seria absurdo dizer que ele não cura mais os doentes. Né? Então é lógico, Deus é o mesmo Deus. Então por isso ele continua fazendo as mesmas coisas. Eu vou ler aqui ainda as duas perguntas que nós vamos logo estudar. As tarefas. Temos o hábito de anotarmos ou memorizarmos nossos pedidos de oração? Então essa foi a pergunta número 1. Agora a pergunta número 2. Debater. Todas as curas vêm de Deus. Vamos analisar essa afirmação.
Tá certo? Aleluia. Amém.